Saudação a todos. Essa é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec aqui de Campinas. Antes de iniciarmos a nossa preleção, façamos uma pequena prece. Agradecemos a mais essa oportunidade de aprendizagem. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, nestes momentos de reflexões sobre o seu Evangelho. Que estes ensinamentos eles sejam conhecidos, entendidos, compreendidos, mas que principalmente eles sejam aplicados ao nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade, para que a mensagem do Mestre seja um guia seguro para as nossas vidas. Com estas reflexões, que nós tenhamos paz, consolo e equilíbrio nos problemas da vida. Graças a Deus. Esta semana, nós continuamos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. O título deste capítulo nos traz a necessidade de pensarmos em quem devemos acreditar. E muitas vezes se podemos confiar no que nos dizem. O título desse capítulo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, é Falsos Cristos e Falsos Profetas. Na verdade, nos momentos difíceis pelos quais todos nós passamos, muitas vezes nós choramos, muitas vezes ficamos impotentes diante das situações. Muitas vezes ficamos sozinhos, enfrentando as tormentas que surgem na nossa vida. Todos nós passamos por isso. E são nestes momentos, dependendo da maneira como nós entendermos esses fatos que nos acontecem, nós podemos transformar mesmo as dificuldades, mesmo as pedras do caminho, em alavanca para a nossa evolução. Às vezes não conseguimos, às vezes precisamos de ajuda. E é esse o ponto deste capítulo 21, dessa parte do capítulo 21. Porque, de fato, é muito bom quando nós temos ajuda de verdade, quando passamos por problemas na nossa vida. Agora, a questão é, será que essas ajudas que nós podemos receber, de outras pessoas ou de algum tipo de seita ou religião, será que de fato ela vai nos sustentar para enfrentarmos os problemas da vida? Ou será que muitas vezes pode estar nos escravizando? Portanto, este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo trata justamente de pensar nisso. Como devemos tratar os problemas que nos acontecem, como o amparo externo, de outras maneiras, de outras formas, podem de fato ser usados a nosso favor, fortalecendo cada um de nós diante desses problemas da vida. Em última análise, nós estamos falando de fé, da nossa fé, aquilo que nos sustenta, que nos mantém de cabeça erguida, mesmo diante dos problemas da vida. Muito bem. Para começar a refletir sobre este capítulo, nós vamos ver em Mateus capítulo 24, versículo 24, a seguinte passagem. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios e sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. Este, portanto, é um alerta que Jesus, através do Evangelho, essa mensagem viva que nós podemos contar para o nosso sustento, mas este é um alerta, porque nós precisamos
ter reservas. Quando aqueles que fazem prodígios, os ditos milagres, né, e que falam coisas bonitas, né, se aquilo de fato tem sustentação no Evangelho de Jesus. Não quer dizer que não possamos, né, utilizar essas ferramentas. E nem a questão de questionar os fenômenos que eventualmente possam acontecer. Mas o que precisamos entender são as reais intenções por trás de tudo o que acontece de prodigioso, de fenômenos, né? E é isso que este capítulo, essa parte do capítulo 21 nos alerta. Porque nós precisamos fazer uma reflexão e o Espiritismo, de fato, nos prepara para esta análise. Porque, na verdade, os fenômenos que eventualmente alguém possa fazer, né, ele está no campo das leis, né, está regido por leis. Porque, de fato, tudo o que acontece está ligado às leis divinas, às leis imutáveis e harmoniosas de Deus, né? Os espíritos, lá no capítulo 21, eles argumentam que as leis são perfeitas e não teria sentido alterar essas leis, né? Seria um contrassenso. Ou seja, acreditar em milagres, né, que a gente pode com isso se beneficiar, é algo que devemos fazer com muita reserva, né? Porque as leis, elas existem. Podemos dar um exemplo, né, as leis da física. Essas leis existem, nós sabemos, nós estudamos, a ciência estuda as leis da física. E nós estamos acostumados com elas no nosso dia a dia, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, são as leis físicas. O que o Espiritismo nos mostra, né, com muito bom senso, trazido por Kardec, é que existem também as leis morais. Essas leis morais também são perfeitas. Entretanto, algumas vezes nós não entendemos essas leis morais, né? Nós estamos num processo de aprendizagem dessas leis morais. Portanto, nada que acontece está fora das leis de Deus. Muitas vezes não entendemos, tá? Mas cabe aí nós nos sentirmos abastecidos com a nossa fé, sabendo que tudo está regulado pelas suas leis. E para perceber essas leis, podemos usar um exemplo bastante simples, né? Imagine que você consiga fazer uma caridade com alguém, ajudar um próximo. Todos nós nos sentimos melhores. Nós nos sentimos muitas vezes revitalizados. Essa é uma lei, né? É uma lei que vem pelas leis morais, que por sinal está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, uma série de leis morais. Porque a lei moral, ela nos faz enxergar o nosso próximo como o caminho para a nossa evolução. Agora, quando nós somos esse próximo, quando nós precisamos de ajuda, né, nós devemos ter em mente que estamos sendo afetados também por essas leis de caridade para com nós, né? E essas leis, como já dissemos, elas são leis perfeitas, leis imutáveis. Portanto, esses ditos milagres que muitas vezes nós até, de alguma maneira, podemos até recorrer, pedir, né? Não tem nada de errado nisso. No desespero diante das dificuldades da vida, quando nós nos colocamos frágeis, nós oramos e nós pedimos sim ajuda. Mas sempre devemos ter claro na nossa cabeça que nós estamos diante de leis, né? Portanto, o Espiritismo então nos mostra que os milagres são de fato possíveis, mas depende muito de muitas componentes, mas principalmente da nossa condição espiritual.
Não se pode imaginar que alguém despreparado receba uma ajuda sem que tenha tido nenhum esforço. Podemos até dizer que não cai do céu, né? Mas é uma conquista com trabalho. E que trabalho seria esse? É que nós, mesmo diante das dificuldades pelas quais passamos, nunca deixamos de passar o que nos acontece pela nossa razão, pelo nosso raciocínio, usando o que Kardec chama da fé raciocinada. Portanto, importa reconhecer que uma coisa é o que queremos, o que pedimos, mas não necessariamente é o que precisamos. Então, nisso vai uma sabedoria, né? De você ter a noção de que é preciso o nosso esforço, a nossa dedicação. Os espíritos dizem assim, né? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, algo maravilhoso, algo miraculoso. Portanto, fenômenos que podem ser feitos e sempre estarão dentro das leis de Deus. Então, de fato, não existe nada sobrenatural. É tudo natural, dentro das leis perfeitas e harmônicas de Deus. E nada pode nos criar um demasiado encantamento. Devemos sim, muitas vezes, ser agradecidos pelo que nos acontece, mas agradecido em qualquer situação, mesmo quando não somos atendidos diante de alguma dificuldade. Pensemos, né? Tudo tem uma causa. Nós precisamos entender que fazemos parte de um processo de melhora, de evolução. E aquilo que precisamos, podemos pedir, mas tenhamos resignação quando não conseguirmos, sem revolta. É assim que a área desses fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia as leis da ciência. E quantos fenômenos existiam no passado, que eram até fenômenos físicos, que eram tratados como milagres, por exemplo, né, os indígenas, quando caía um raio, enfim. E hoje são todos eles explicados. E é chegado o tempo da explicação, que quem nos trouxe foi Jesus, dessas leis de amor. A lei de amor que rege essas leis morais que nós cada vez mais aprendemos. Pois desde todos os tempos é um problema que acontece, alguns homens exploram por questão de ambição, por questão de poder, por questão financeira, a crendice das pessoas, né? E essas pessoas aproveitam muitas vezes da fragilidade com que nós ficamos diante dos problemas difíceis, né? Portanto, temos que ter este cuidado, este zelo, né? E vejamos o que diz aqui João na primeira epístola, no capítulo 4. Olha, vejam o que ele diz. Ele diz assim: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Todas as épocas existiram esses falsos profetas. Assim temos que ter cuidado e não acreditar em coisas fantasiosas. Dizem os espíritos, são pelas obras que devemos examinar essas pessoas ou esses movimentos. Observar os sinais. Mas que tipo de sinal? O sinal de ser cristão, porque todos nós somos cristãos. Então, nós podemos imaginar que o que tem por trás de alguém que é cristão? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a conciliação, a pacificação.
trazendo harmonia. Esses são atos, né, que nós podemos muito bem nos basear para entender quando o que estão nos dizendo ou o que estão nos prometendo, né, de fato passa pelo crivo de sermos cristãos. Né? Não pode ser só através de palavras, tem que ser de atos. Né? Dizem assim, né, desconfiar dos que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Né? Então nós temos que nos precaver. Temos em nós esse conhecimento do Evangelho e aquilo que nos dá uma fortaleza diante dos problemas difíceis. Desconfiar dos que pretendem estar de posse, por exemplo, da verdade. Dizem que têm a verdade e que esta verdade é o que interessa para a nossa salvação. Esse é um outro termo também que merece uma explicação. Na verdade, a salvação é a nossa evolução, a nossa melhora. E é isso que acreditamos no Espiritismo. Lembrar de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Não podemos nos deixar levar. E o Espiritismo, essa suave doutrina, nos dizem, né, nos revelam essas leis morais eternas, harmônicas e perfeitas, criadas por Deus. E satisfazendo, quando temos essa perseverança no aprendizado das mensagens de Jesus, uma alma tranquila diante das dificuldades. Com o Espiritismo, sabemos que a morte desapareceu. Somos espíritos em constante evolução. E tudo o que nos acontece está ligado a este processo de evolução. Não temos o que temer. As leis de Deus garantem que os que perseveram evoluem, melhoram a cada dia. Um espírito chamado Erasto, ele diz, né, sobre esses falsos profetas da erraticidade, nos alertando algo bastante importante, porque esses espíritos encarnados, que podem estar nos passando coisas fantasiosas, também existem desencarnados. Nós temos com isso aí uma questão importante para cuidarmos do nosso pensamento, não nos deixarmos ser influenciados por maus pensamentos, por aqueles pensamentos que claramente não fazem parte de nós. Né? Então essa é uma necessidade, porque esses espíritos orgulhosos fingem muitas vezes serem caridosos, semeiam algumas coisas para tentar nos ajudar, mas muitas vezes estão nos fazendo cair em vez de subir. Agem através da inspiração, de pensamento e mesmo de fenômenos. Essa é uma forma complexa que precisamos estudar bastante para entender os momentos em que estamos sendo influenciados, seja por encarnados, seja por desencarnados. Devemos confiar principalmente, como já disse, daqueles maus pensamentos persistentes e temos que reagir a eles, porque esses pensamentos eles nos trazem aflição. Esses falsos profetas, para nos enganar, utilizam até mesmo nomes de pessoas conhecidas, eventualmente de santos, né? E eles criam um ambiente de discórdia, gerando conflitos. E aí são cegos aqueles que se deixam levar por estas enganações que muitas vezes são grosseiras. Né? Dizem os espíritos, passai os seus sistemas, tudo que nos acontece, né, pelo crivo da sua razão.
do seu bom senso e disso tirará a certeza do que está acontecendo. Sempre que indicar um remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas impraticáveis muitas vezes, algumas vezes até ridículas, com fórmulas estranhas, né? Atitudes, cerimônias estranhas. Isso nós temos que ter essa percepção de que não está ajudando nada. Né? Porque podem ser espíritos até ignorantes, espíritos mentirosos. E aí nós devemos repelir isso, não nos deixando envolver, né, por essas manifestações, que muitas vezes pregam a divisão, o isolamento, o afastamento entre as pessoas. E dizem eles, desconfiais das comunicações se caracterizam pelo misticismo, pela extravagância, ou que prescrevem essas cerimônias e práticas estranhas. Repetindo, precisamos sempre passar pela nossa razão, pelo crivo da nossa razão, usando como base, como pedra angular, fundamental, a lei de amor de Jesus, que jamais nos enganará. Mas precisamos nos aplicar, precisamos entender as leis de Jesus. Sejamos racionais para avaliar o que constrói e o que destrói, verificando as consequências finais de alguma atitude que foi deflagrada. Portanto, tenhamos muito atentos a essas situações mistificadoras pelas quais passamos algumas vezes. Lembrando mais uma vez, quando estamos frágeis, não vamos nos deixar cair nessas armadilhas que podem nos apresentar. Estes alertas estão até mesmo no Antigo Testamento. Está lá em Jeremias, capítulo 23, nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 21, que viveu há 650 anos antes de Cristo. Vejam o que disse Jeremias. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não na boca do Senhor. São João disse também, o apóstolo João, não criais em todos os espíritos, não creiais em todos os espíritos. Não vamos acreditar em todos os espíritos, mas busquemos sempre a prova que são espíritos que vêm de Deus. E disso então depende certamente o nosso grau de maturidade, a nossa capacidade de ter absorvido os princípios da lei, das leis morais que Jesus nos trouxe. Muitas vezes desejamos escutar o que nos agrada e não aquilo que de fato precisamos escutar. Temos que reconhecer que as dores da vida são, na verdade, instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Tenhamos humildade diante desses problemas, pensando sempre que tudo passa, como disse Chico Xavier, né? E não acreditar nessas revelações, não nos deixarmos mistificar. Sempre buscar coisas boas, pensamentos bons. Como sabemos, nossa vida atual é fruto do nosso passado. E o nosso futuro depende do que fazemos hoje, nesta encarnação. Pensemos, nas atitudes pacificadoras, na nossa resignação, na nossa serenidade, na nossa tranquilidade, mesmo nas tempestades da vida. Né? O desespero, muitas vezes, nos leva a acreditar em milagres que não têm fundamento, que teriam um efeito imediatista, mas talvez sem os verdadeiros benefícios que vão nos fazer
evoluir. É isso que estamos em busca, né, da nossa evolução. Desejar algo imediato é até compreensível muitas vezes, porque somos assolados muitas vezes por problemas graves, né? Mas tenhamos fé, fé nas leis de Deus, né? E sabendo que tudo que nos acontece tem uma causa, e que se nós soubermos ter resignação muitas vezes, isso vai nos ajudar a melhorar. Agora, temos um instrumento importantíssimo, que é a oração. Essa capacidade que cada um de nós tem, não depende de ninguém, né, de nos sintonizarmos com os bons espíritos, fazendo uma oração sincera, uma oração humilde. Né? Com isso, estamos nos aproximando da espiritualidade. E vem, devemos saber que isto vai nos trazer paz e consolo naqueles momentos difíceis, nos mantendo afastados dessa busca de milagres que muitas vezes vem na direção de nos enganar. Portanto, existem sim os falsos profetas, mas acreditam neles aqueles que não têm essa base sólida que o Espiritismo nos dá. Cabe a cada um discernir sobre o que é confiável e o que não é confiável, sempre passando pelo crivo da nossa razão. Esse, sem dúvida, é o caminho. A fé raciocinada. A fé que tem certeza das leis morais que Jesus nos trouxe. Isso nos dá firmeza diante dos problemas difíceis. Que nós aproveitemos em todas as situações pelas quais nós passamos na vida, que aquilo nos enriqueça. Algumas vezes são dores difíceis, mas procuremos, né, o que diz a beleza oculta, né, até um título de um filme, a beleza oculta. Mesmo os problemas mais graves têm a sua necessidade na nossa vida. Né? Não vamos nos deixar passar por esse contato com pessoas que querem trazer um milagre na nossa vida. Tenhamos cuidado com relação a isso. Tenhamos uma bússola, né? E nós temos essa bússola. Essa bússola que nos mostra o norte é o Evangelho de Jesus. Qualquer coisa que acontece com cada um de nós tem o seu propósito. Podemos pedir? Podemos pedir para melhorar, podemos pedir. Mas acreditemos em Jesus, na fé raciocinada, nas leis morais que o Cristo nos trouxe. Finalizamos assim essa preleção e façamos agora as nossas vibrações, né? Pensarmos em outras pessoas, em outras situações. Vamos primeiramente vibrar por aqueles que precisam, aqueles que estão nos hospitais, passando por aflições. Que eles tenham consolo e paz para enfrentar as situações difíceis. Vamos vibrar pela nossa família, por aqueles que estão próximos a nós. Que tenham paz, consolo e saúde. Vamos vibrar pelo nosso país, que nós trilhemos cada vez caminhos melhores para todos. Terminamos assim essa prece. Fiquemos todos em paz, usando principalmente nos momentos difíceis os ensinamentos do Mestre Jesus. Que as suas mensagens sejam então esse farol forte nas noites escuras pelas quais todos nós passamos. Saudação fraterna a todos, que todos nós tenhamos essa paz de Jesus na nossa vida.